Hoje a gente vai falar da verdadeira história do Barsi. A gente vê por todo canto da internet que o Barsi é o Warren Buffett brasileiro e muita gente já sabe que ele recebe dividendo pra caramba, sabe mais ou menos como que funciona a técnica ali de investimento dele. E hoje eu quero te mostrar o compilado da história dele, desde quando ele nasceu até quem ele se tornou hoje, justamente para você ter ideia de como é a vida dele e como ele realmente ficou rico. Tem muita gente que acha que ele ficou rico de uma maneira diferente e você vai ficar impressionado com o que tornou ele rico, né? Não sei se, será que foi trabalhando? O que ele fez que fez ele acumular tanta riqueza assim e se tornar a maior pessoa física investidora do Brasil? Isso vai fazer você repensar o que você está fazendo na sua vida hoje e é por isso que eu resolvi trazer isso aqui para vocês. Falando a verdade, eu estava assistindo um documentário da Netflix chamado Bernie Madoff, que inclusive vou trazer a história aqui também para vocês. Foi o maior golpista que estava inclusive dentro da CVM, foi o maior golpista dos Estados Unidos, um esquema Ponzi absurdo. E eu percebi que tem muita gente que não conhece a história verdadeira de várias pessoas que são importantes, que são referências hoje em dia. Inclusive eu quero deixar dois pontos principais aqui antes da gente começar esse vídeo. Primeiro, eu tenho uma admiração absurda pelo Luiz Barsi, todo mundo sabe, e um dos meus sonhos a ser concretizado, se Deus quiser em 2024 agora, é poder dar um abraço no Luiz Barsi. A metodologia de investimento dele salva muita gente e realmente garante o futuro de várias pessoas. Segundo, eu tenho uma admiração absurda pelo quanto ele é disciplinado. É uma coisa de louco. Provavelmente poucas pessoas conseguiriam ser tão disciplinado quanto ele foi durante a vida dele inteira. E você vai ver que tem alguns traços na infância dele que pode ter moldado essa personalidade. Mas mesmo assim, são poucas pessoas que não perdem o seu coração pro dinheiro. E o Luiz Barsi, mesmo sendo bilionário, anda de passagem. Não há nada que não possa ser remendado com Durex, né? Um carrinho muito simples, ele andava de metrô, né? Só parou de andar de metrô que você vai saber também o porquê nessa história. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui é que eu não faço parte da família do Luiz Barsi, né? Não faço parte, então eu não sei corretamente tudo que aconteceu na vida dele, não sei tudo que ele faz, eu não sei como que ele aplica realmente todas as coisas que ele diz, então não tenho como dizer muitas informações que deveriam estar aqui nessa história. Todas as informações que eu vou falar é justamente de dados que eu colhi, tanto do livro dele quanto de várias histórias aí publicadas já e vários podcasts que ele já participou. Então, para começar, ele nasceu em 1939 e hoje ele já tem uma idade de 84 anos, cara. E você vê a consciência, né? O quanto ele consegue explicar as coisas ainda hoje com uma maneira muito clara, de forma didática, inclusive, mesmo com essa idade avançada, né? Eu também oro e peço a Deus que eu tenha toda essa clareza e essa consciência aos meus 84, que eu quero viver até os 130 mais ou menos. E olha só, aqui já vai o primeiro ensinamento muito importante desse vídeo. Olha só, aqui nessa pesquisa mostra que a fortuna do Luiz Barsi estava estimada em cerca de 2 bilhões de dólares, o que daria, na época dessa pesquisa, 4 bilhões de reais. E hoje a gente já tem conhecimento que ele tem um pouquinho mais do que 4 bilhões de reais. Só que se a gente trouxer isso para dólar, e isso eu quero te mostrar o quanto é importante você dolarizar também o seu patrimônio, você consegue perceber que hoje o Luiz Barsi, que aqui em 2019, quando o dólar tava ali 3,71, o Barsi era bilionário em dólar, e aqui ele tinha em torno de 4 bilhões. E hoje ele já não é mais bilionário em dólar, ó. Ele tem 821 bilhões de dólares dividindo pela cotação do dólar atual. Ou seja, quanto o real perde valor sobre o dólar, né? Não é que o dólar tá valorizando, mas o dólar desvaloriza mais devagar do que o real. E isso faz com que você, caso queira manter um poder de compra internacional, que é o intuito, né? Você quer ser rico mundialmente falando, você precisa expor a sua carteira também em dólar, que é uma coisa que o Luiz Barsi não faz. E eu vou te explicar toda a teoria de investimento, toda a explicação e até o final do vídeo eu vou te mostrar os 10 mandamentos do Barsi. Foi um compilado de regras e leis, né, que ele vai citando, que eu juntei para poder facilitar para você entender quais são os 10 mandamentos do Barsi. O Luiz Barsi nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, né, 1939, e durante toda essa bagunça mundial ali, muitas guerras, ele foi filho de imigrantes espanhóis. Os pais do Barsi vieram da Espanha e foram morar no Brás. Para quem não sabe, o Brás era um bairro de São Paulo, então eles mudaram, os pais do Barsi mudaram para São Paulo, tiveram ele ali no bairro do Brás e para melhorar um pouquinho mais a história, o Barsi perdeu seu pai com 1 ano de idade, então o pai dele faleceu e ele ficou sozinho com a sua mãe e os seus irmãos. Com 9 anos ele já engraxava sapato para poder ajudar sua mãe em casa. Olha que situação, você tá vendo que a história construída do Luiz Barsi, por isso que eu tenho toda essa admiração por ele, né? Não que outro tipo de histórias sejam diferentes, mas quando você constrói um patrimônio
constrói uma personalidade moldada em uma infância difícil, em algo que realmente custou muito pra você e que não é um mero acaso de sorte, mas sim de esforço, realmente você tem que olhar diferente para aquele cara e aprender coisas com ele. É diferente de, por exemplo, alguém herdar a herança de R$1 bilhão e multiplicar esse 1 bilhão para 4 bilhões. É muito mais cômodo, talvez não seja nem mais fácil, porque quando você se torna bilionário do nada, normalmente, na maioria das vezes, você vai perder esse dinheiro. E o Luiz Barsi conseguiu conquistar isso do zero, cara, do zero. Aos 14 anos de idade, ele começou a trabalhar numa corretora de valores. E olha a importância de você se expor aos ambientes, né? Sabe aquele negócio clichê que todo mundo fala? Cara, o seu ambiente te molda quem você é, molda a sua personalidade. Então se expõe em ambientes saudáveis, se expõe em ambientes de pessoas melhores que você, se expõe em ambientes que pessoas que querem crescer na vida, que querem melhorar. Cara, isso é real. E isso foi o que aconteceu com o Barsi. Com 14 anos de idade, ele se expôs à bolsa de valores e começou com aquele salário poupar um pouquinho de dinheiro. Ele não começou a investir com 14 anos de idade. Tem muita gente que se engana e pensa assim, o Barsi é bilionário, ele começou muito cedo. Hoje ele tem 84 anos de idade, então começou com 14, hoje tem 80, investindo 70 anos, mas não. A primeira ação que ele comprou foi a CESP e foi na época da abertura do Bovespa, em 1969, ó. Então ele nasceu em 1939, em 1969 ele tinha 30 anos de idade. Foi quando ele comprou a primeira ação. E ele diz no livro dele que era algo em torno, hoje é o equivalente de um investimento de R$500 por mês. Então se você tem menos de 30 anos de idade, cara, tem como sim, você tem que ser genial como o Barsi, mas tem como sim você ser bilionário tranquilamente. Tranquilamente eu exagerei, né? Você tem que ser gênio. Você tem que fazer bons investimentos, né? E colocar o tempo para trabalhar a seu favor. Então, você que tem menos de 30 anos de idade, você tem uma vantagem ao Barsi. Você tem a vantagem de adquirir mais conhecimento que na época ele não tinha. Tem vantagem de tempo que pode exponencializar ainda mais seus recursos. E tem o Barsi, que já fez isso e ensina. Pô, você tem muito vantagem sobre o Barsi, né? Se você fala que você não consegue porque o Barsi não sei o que, o Barsi não sei o que lá, na verdade você tá dando desculpas. E aqui entra uma coisa muito importante que eu até anotei para vocês, para mim falar a minha visão sobre o dinheiro nesse quesito. Você começa a perceber que todas as pessoas que têm dificuldade, ou passou dificuldade com o dinheiro, quando eles conquistam o dinheiro, eles são pessoas muito mais equilibradas, eles são pessoas muito mais seguras, talvez até por medo de voltar ao que era antes. E foi exatamente o que o Barsi fez, né? Não sei se foi por medo de voltar ao que era antes, mas ele vive uma vida muito simplória, uma vida muito tranquila. Inclusive tem muita polêmica com isso aí, né, cara? Tem várias pessoas grandonas aí, né? Uma começa com o Pablo, termina com o Marçal, fala muito sobre isso, né? E eu não concordo com a visão dele, justamente porque acredito que o Barsi alcançou algo que o Pablo Marçal talvez nunca alcance, que é o contentamento com as coisas. Contentamento, isso é uma palavra muito forte, inclusive eu não alcancei ainda isso, mas o Barsi, ele tem um contentamento tal da vida dele. Atualmente, mesmo andando de Passat, um carrinho simples, mesmo se for necessário ele andar de metrô, ele anda, ele encontrou um contentamento e ele é feliz desse jeito. A gente não convive com o Barsi, né? Mas provavelmente ele toma o vinho que ele quer, na hora que ele quer, ele viaja pra onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Pô, talvez o Barsi, com 84 anos, ele não quer pegar um jatinho particular, porque ele tem dinheiro pra fazer isso, né? Ele tem dinheiro pra fazer. Ele não quer pegar um jatinho particular e viajar lá pra China, pra poder andar na muralha. Não, talvez ele não quer isso, talvez ele só quer pegar o Passatzinho dele lá e visitar Gramado, como por exemplo o Luiz Barsi já falou que ele fez. Então são níveis de contentamento diferentes e eu acredito que o Luiz Barsi é muito mais admirável por conservar o seu coração tão humilde, mesmo com tanto dinheiro, do que se ele esbanjasse, esnobasse, muita coisa, né? Inclusive eu quero saber a sua opinião também, deixa aqui nos comentários se você acha que o Luiz Barsi é errado por viver do jeito que ele vive, mesmo sendo bilionário, ou se na verdade quem é o certo é o Pablo Marçal aí falando isso aí é escassez, não sei o que, enfim. Depois disso, ele foi editor do mercado de capitais e tem uma história muito semelhante, né? Eu já contei pra vocês, não toda completamente, mas eu já contei pra vocês a história desse livro aqui, né, do autor desse livro, que é o Décio Bazin. Adivinha uma semelhança que também aconteceu com o Décio Bazin e o Luiz Barsi? São praticamente ambos da mesma época e o Décio Bazin, ele também foi jornalista, meu parceiro, ele também foi jornalista. Então, olha só que legal, né? Os dois foram jornalistas de empresas de mercado de capitais e os dois viram como que funciona esse mercado de capitais e eles viram como que eles conseguiriam fazer dinheiro dentro dos mercados de capitais e foi do mesmo jeito que o Décio Bazin, o Luiz Barsi conseguiu, né? O Luiz Barsi muito acima do Décio Bazin, ficar bilionário com o mercado de capitais. Ele não ficou abrindo novas empresas, multiplicando, alavancando seu capital, não, foi só com o mercado de capitais. Isso é loucura. Atualmente ele tá muito mais exposto a todos, porque antigamente ele já era milionário, já tinha sua liberdade financeira, com 10, 15 anos ali investindo na bolsa, ele conseguiu sua liberdade financeira, ele fala inclusive no livro dele, mas ele não era tão exposto assim. Ele começou a ficar mais exposto por causa da sua filha, Luiz Barsi, que tentou divulgar e tá tentando, fazendo um ótimo trabalho, divulgando toda esse conhecimento do Luiz Barsi através dos aplicativos, a GF+,
do MBA, da GF+, também, né? Então eles estão divulgando esse conhecimento que é tão importante para a sociedade brasileira como um todo, cara. É esse o trabalho que eu tento fazer aqui também, né? Educação financeira, para você só dar aquele estralo, você entender que realmente é importante você fazer isso aqui, senão você vai ser escravo pro resto da vida. E até hoje, quando eu vejo ele conversando, cara, eu vejo o quanto há humildade naquele homem, né? O quanto ele realmente tenta passar, inclusive ele pede perdão por não ter tanta didática. Então, cara, realmente é um mestre, ele é realmente muito sábio, você tem que dar atenção ao que ele fala. E é justamente depois dessa história que eu contei dele, para você entender tudo o que ele construiu, tudo que ele tem, essa pessoa que ele é extraordinária, eu vou te explicar agora o método de alocação dele, como que ele divide as coisas, quais são as empresas que ele tem na sua carteira, qual que é a estratégia que ele aplica para você aplicar parecido, né? Porque se deu certo pro Luiz Barsi, pode dar certo para você também. Você não concorda, não? Eu concordo. Eu prefiro andar num carro que tem uma roda redonda, que já foi inventado, do que ficar tentando inventar qualquer outro tipo de coisa, não é verdade? O cafezinho esfriou, deixa eu tomar ele aqui, pera aí. Não pode desperdiçar café, né? Então vamos lá, primeira coisa que você tem que saber. O Luiz Barsi, ele é adepto da metodologia de investimento chamada Dividend Invest. O Warren Buffett, ele aplicou durante muito tempo da estratégia dele, foi o que fez ele ficar bilionário, o Value Invest. Qual que é a diferença entre o Dividend Invest e o Value Invest? O Value Invest, e quando você olha pro Warren Buffett e o Luiz Barsi, cara, você não vê personalidades muito parecidas? Eu vejo assim, assustadoramente parecido. Parece que cada país tem que ter alguém assim, porque senão não dá certo, né? E olha só, o Value Invest é quando você investe em uma ação visando a valorização dela. Então, por exemplo, eu invisto aqui numa ação de carimbos, porque eu acredito que o carimbo vai valorizar e a valorização do ativo vai vir para o acionista através de uma valorização de cota. Então, eu compro a ação de carimbo por R$10 e eu acredito que ela vai valer R$20, R$30, R$40 no futuro. Isso é um investimento, a estratégia do Warren Buffett. Inclusive, vai ter uma estratégia chamada bituca de cigarro. Se você quiser, inclusive, que eu traga a história do Warren Buffett completaça, desse estilo aqui que eu tô trazendo do Luiz Barsi, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou me esforçar para coletar dados assim de uma maneira extraordinária e trazer esse modelo de alocação, como que ele investe, qual que é a história dele, como que ele vivenciou. Que você vai ver alguma coisa parecida aqui com o Luiz Barsi. E o Dividend Invest é o quê? Vamos pegar o carimbo de novo. O Dividend Invest é o quê? O Luiz Barsi, ele investe em uma empresa que tem a capacidade de gerar renda, de gerar dividendo, por isso Dividend Invest. Então ele investe na mesma empresa que o Warren Buffett pagou R$10, ele também paga R$10. Só que qual é o critério que o Warren Buffett usa? Valorização de cota. Então de 10 subir para 20. O Luiz Barsi, o Warren Buffett brasileiro, né? O Luiz Barsi, ele não olha isso. Ele olha, lógico, potencial de valorização, só que o principal foco do Luiz Barsi é renda mensal. Então ele olha, ele compra por 10 esperando que essa empresa pague pelo menos 6% de dividendo ao ano. Ou seja, nesse caso de R$10 seria 60 centavos de dividendo no ano. E fazendo esse fluxo de caixa, né, esse fluxo mensal, trimestral, semestral, como as empresas funcionam, ele aumenta a sua posição acionária, porque ele acredita que quanto maior o número de ações você tem maior participação nessa empresa, mais bem remunerado você vai ser. Isso foi se comprovando conforme o tempo foi passando, e hoje o Luiz Barsi, por exemplo, ele não tem uma valorização, que inclusive ele tem também, né? Por isso que o Dividend Invest, eu sou mais adepto do Dividend Invest do que do Value Invest. Normalmente empresas que pagam dividendos, elas vão se valorizar conforme o tempo passa. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Luiz Barsi tem yields, né? Yield on cost elevadíssimos. Empresas que ele comprou a 60 centavos lá antigamente, como o Banco do Brasil, hoje já pagando 4,50 por ano. Então começou pagando 4,50 por ano? Não. Isso que você não entende. Não começou pagando 4,50 por ano. Quando ele comprou ela lá a 60 centavos, ela pagava pelo menos os 6%, né? E aí, com a valorização dessa cota, hoje ela paga 300, 400, 500%. Ó. De 60 centavos, vamos até fazer essa conta aqui, ó. 60 centavos dividido por 4,50. Daí, ó, vezes 100, 1.300% de dividendo. Então isso aqui é realmente loucura, né? E quando você monta uma carteira que te remunera tanto assim, você consegue viver de renda passiva. E foi exatamente esse trabalho que ele redigiu e nomeou como AGF, Ações Garante o Futuro. Ele montou um plano de aposentadoria de quanto ele deveria investir em certa ação para que essa ação, pagando trimestralmente, fosse remunerando ele a ponto dele sobreviver só com os dividendos e ele não precisaria mais trabalhar. Olha que ousado. Isso que eu falo, né? Cara, normalmente os caras mais ousados, os caras que mais obtêm sucesso são caras que eles querem uma vida tranquila no futuro. E esses caras criam artifícios, criam estratégias a ponto de conquistar esse futuro. Hoje, quando você olha pro seu futuro, na situação que você vive hoje, qual que é a sua perspectiva pro futuro? Quando você completar 60 anos, você vai estar bem? Você vai estar tranquilo? Quando você completar 70 anos, você vai ter dinheiro suficiente para poder morar num lugar legal, pagar alguém que, se você necessite, né, cuidar da sua saúde, você ter esse apoio, ou você vai ficar dependente? Cara, você tem que literalmente, né, começar
a seguir um plano. E eu vou te mostrar um plano que você pode seguir até o final desse vídeo, tá? É só você acompanhar o vídeo até o final, clicar aqui no like, se inscrever, que isso é muito importante, cara. Isso é muito importante pra mim. Eu conheço o nosso trabalho aqui. Olha a edição desse vídeo, olha o tanto de informação coletada aqui pra poder passar pra você de maneira básica, rápida e totalmente construtiva. Hoje você consegue obter conhecimento e é justamente isso que eu tento fazer aqui. Você conquistar conhecimento de maneira divertida, de maneira tranquila, de maneira fluida. É isso que eu quero fazer com você. Se você tá conseguindo isso aqui, deixa o seu like, se inscreve aí, cara. Nesse plano que o Luiz Barsi traçou, o que ele falou? Uma regra é longo prazo. Não tem como ser curto prazo. Não tem como uma ação que eu comprei a 60 centavos me pagar 4,50 no curto prazo. Ela tem que ser pro longo prazo. Por isso que até hoje ele investe, mesmo com 84 anos, ganhando mais de 1 milhão e 15 reais de dividendos por dia, mesmo assim, ele ainda continua investindo. E a primeira empresa que o Luiz Barsi comprou foi CESP. Ele tem uma metodologia de investimento onde ele olha o preço teto dessa empresa que ele está comprando. E ele acumulou e foi acumulando em ações da CESP, né, onde ele tinha 100 ações, 1000 ações, até ele acumular 100 mil ações da CESP. E aí depois ele partiu para comprar outras empresas de oportunidade, porque nessa época ele enxergava a CESP como uma grande oportunidade. E Léo, o que ele usa para definir como oportunidade uma empresa ou não? E aí que a gente entra, né, justamente nesse livrinho aqui chamado Faça Fortuna com Ações. Porque uma das metodologias que o Luiz Barsi aplica hoje é justamente o Décio Bazin. Eu não sei se o Luiz Barsi criou isso sozinho e o Décio também criou isso sozinho e eles, por serem gênios juntos, criaram o mesmo método, que pode fazer muito sentido, mas acredito que realmente o método é do Décio Bazin, porque inclusive o Luiz Barsi recomenda esse livro. E quando você lê esse livro aqui, você começa a perceber que algumas falas do Luiz Barsi são consolidadas através de ensinamentos deste livro. Então eu acredito que sim, o método de investimento, onde o Décio Bazin, inclusive, ele pegou, eu deixei marcado aqui, ó, na página 61, ele calculou qual que seria o juros mundial, em torno de 6%. Por isso que ele precisa e ele só aceita empresas que remunerem pelo menos 6% por ação, né? Ou seja, o dividendo yield, para que ele invista nessa empresa. Só que eu costumo dizer que o Luiz Barsi, ele usa o método Bazin aprimorado, porque ele adicionou algumas regras. Ele adicionou algumas coisas que o Décio não cita aqui nesse livro, e o Décio não teve essa oportunidade de ter a experiência que o Luiz Barsi teve, né? O Luiz Barsi tá aí mais de 54 anos na Bolsa de Valores, né? Então ele teve muita chance de ter muita experiência. Investiu muito, errou muito, acertou muito. E ao ler o livro do Luiz Barsi, todos os podcasts onde ele fala, eu separei aqui 3 principais coisas que você tem que atentar sempre quando você for investir numa empresa, para você investir assim como o Luiz Barsi investe, né? Focando no Dividend Invest. O que é a primeira coisa? Primeira coisa, empresas que são lucrativas e que pagam dividendos. Ele não investe em empresas que não pagam dividendos. Tem que pagar dividendos, né? E aí ele foi aprimorando, inclusive, essa estratégia. Inclusive, hoje ele investe em algumas empresas que não pagam 6% de dividendo, apesar dele também adotar essa métrica de pelo menos 6% de dividendo. Ele vê um pouco mais pro futuro, afinal ele já construiu sua renda passiva. Se você já tem a sua renda passiva construída, beleza, você pode olhar para algumas empresas de oportunidade, e se você não tem, seria melhor que você investisse nessas empresas que o Barsi costuma chamar de empresas previdenciárias. E para ser previdenciário não pode ter muita volatilidade, né? O que é a volatilidade? É entregar lucro muito alto em um ano, prejuízo em outro ano, aí depois história de lucro, não pode ter isso. Como que eu seleciono então, Léo, empresas que não tem essa oscilação? Como por exemplo, petróleo, que a gasolina em um ano tá custando 3, no outro tá custando 6, o barril de petróleo em um ano tá custando 60, no outro 130 dólares, o minério de ferro, a soja, né, que pode ter uma variação aí, dependendo de como tá o clima. Então, como que eu escolho? O Luiz Barsi nomeou um setor chamado perene, inclusive ele colocou um acrônimo para isso, que é o BEST, B-E-S-S-T. E esse acrônimo é para simplificar para você as empresas que estão no setor perene. O que é setor perene? São empresas que têm muita chance de dar certo, presta atenção, muita chance de dar certo e pouquíssima chance de dar errado. Por quê? Porque olha só um exemplo. O que você mais usa na sua casa? Cara, eu tô aqui com o ar-condicionado ligado, tem luz ligada, computador ligado, microfone ligado. A Ingrid tá ali lendo. Você tá usando energia aí? Ou? Não, a Ingrid tá usando energia não. A Ingrid foge de todos os padrões. Ela é princesa e perfeita. Energia, então, cara, você começa a perceber que isso é perene. Se acabar a energia hoje, imagina a sua vida sem energia hoje. Os nossos moldes da sociedade atual, elas são ligadas na energia. Outra coisa, você entra crise e sai crise. Você pode estar apertado tanto que for. Você tomar banho, você vai, não vai? Pelo menos deveria tomar banho, né? Você vai usar a descarga do seu banheiro, não vai? Você vai escovar seus dentes, né? Você tem que escovar pelo menos uma vez o dente no dia, né? Então, empresas de saneamento você também vai utilizar. Empresas de seguro, empresas bancárias, né? E aí a gente completa o BEST, ó. O B de banco, o E de energia, os 2 S's, um de saneamento e outro de seguro, e o T de telecomunicações. O T de telecomunicações é meio polêmico. Por quê? Eu concordo com o Luiz Barsi que é um setor recorrente. Você concorda? Eu uso a internet, aí no meu celular que tá gravando agora o vídeo, eu uso o plano de celular aí, então para fazer ligação, para ter internet. Isso aí tudo é recorrente, todo mês tem que pagar, não é? Só que é perene? Cara, eu não concordo tanto que é perene. Acredito
Acredito sim que a gente sempre vai precisar de internet, mas não acredito que será de forma recorrente como é hoje, né? Um exemplo é a disrupção através do WhatsApp, que antes todo mundo pagava o SMS, isso reduziu 30% a receita dessas empresas. E internet, querendo ou não, em algum momento, cara, vai ser de uma maneira muito mais distributiva, né? Uma maneira muito mais disruptiva, como por exemplo aí os celulares do Elon Musk aí, que quer soltar, né? Já vai ser conectado diretamente na internet, um lugar que você tiver, você não vai precisar pagar isso, né? Você já vai comprar o celular já embutido nisso. Então eu acredito que isso é muito disruptivo e inclusive acredito que o Luiz Barsi percebeu isso também, porque na carteira dele, pelo menos na carteira que ele fala, ele não cita ter nenhuma empresa de telecomunicação, né? Aqui a gente tem, né, um pouco das empresas que ele falou, ele deve provavelmente ter mais do que essas empresas aqui. Essa aqui é uma das últimas entrevistas que ele deu, falando quais as empresas que ele tem na carteira. O Banco do Brasil, tá lá no BEST, né, o B de banco, CEMIG, que ele tem também. Olha o tanto que ele confia nas empresas do setor elétrico. Inclusive eu fiz um vídeo do quanto que tá rendendo a carteira do Luiz Barsi nesse ano, quanto que rendeu a carteira do Luiz Barsi desse ano, 2023. É um vídeo que você precisa ver. Mas calma aí que no final desse vídeo eu vou falar um passo a passo que você tem que ir para você aprender de uma vez por toda o método de aprendizado do Luiz Barsi, né, o método de alocação dele, para você não precisar ficar revisando isso depois, tá? Pode ficar tranquilo. Então tem a CEMIG, tem a Transição Paulista e tem a Taesa, ó, 3 empresas de energia. Realmente acredito que o setor de energia é um dos mais perenes que existe. Depois ele tem aqui, ó, IRB, né? Aí tem Klabin, Suzano, que é do setor de celulose, ele tem aqui um pouquinho de Paranapanema, Taurus e de Unipar. Como que o Luiz Barsi ficou rico? Olha só, como que o Luiz Barsi ficou rico? Digita aí no Google, ó, vamos acompanhar aqui, acompanha junto comigo, vou fazer devagarzinho, ó. Unipar, Unip, composição acionária. Se você entra aqui na composição acionária da Unipar, 58% de participação da Vila Velha Administrações, que é a controladora da empresa, e depois, olha só, Luiz Barsi Filho, 14% da empresa. Ele tem 5 milhões de ações, cara. O Luiz Barsi multiplicou seu capital e se tornou bilionário através da Unipar. Tanto que a carteira dele valorizou tanto por conta da Unipar, que ele comprou por R$2, 1,60 centavos, e hoje vale mais de R$70, que ele transformou alguns milhões em 2 bilhões. Hoje, dos 4 bilhões que ele tem investido, 2 bilhões é só de Unipar, cara. E ele acertou isso da primeira vez? Não, é isso que eu tô te dizendo. A Bolsa de Valores é o melhor veículo para você ficar rico. Ele vai multiplicar o capital que você tem lá. Vai multiplicar do zero? Não, o Luiz Barsi trabalhava. Ele não ficou rico trabalhando. Ele aportava R$500 por mês. Ele não ficou rico com isso. Ele ficou rico através do conhecimento que ele tinha na Bolsa de Valores e em acertar uma empresa que valorizou pra caramba. E acertou a empresa usando o método dele. Você pode usar o método de qualquer pessoa. Eu prefiro usar métodos que são comprovados. Por isso que eu criei a metodologia Kraken. São várias estratégias onde eu peguei o melhor de cada uma das estratégias de grandes investidores, não só aqui do Brasil, né? Que a maioria dos grandes investidores estão nos Estados Unidos, estão ao redor do mundo. Isso vai conferir uma alta rentabilidade para você. Então, pra gente resumir tudo isso aqui, eu vou te passar agora os 10 mandamentos do Barsi e a sua tarefa de casa. O que você tem que fazer para fixar tudo isso aqui, beleza? Os 10 mandamentos do Barsi e ó, você vai ficar impressionado com alguns, tá? Porque normalmente eu te digo isso e você não acredita, mas agora tá vindo de um bilionário, tá? Procurar ajuda de um especialista no início. Procure ajuda de um especialista no início. Como que você vai procurar? Precisa pagar consultoria? Você precisa pagar para alguém investir para você? Não, é exatamente o contrário, cara. Quando você lê um livro, você tá procurando a ajuda de um especialista. Você tá adquirindo conhecimento de um cara que é especialista no assunto a ponto de escrever um livro. Quando você compra um curso, cara, você tá economizando tempo demais da conta. Por quê? Você tá economizando todos os erros que aquele cara cometeu. Ele consolidou tudo e isso eu tô falando de curso bom, né? Porque tem muita gente que vende curso só para poder ganhar dinheiro mesmo. Tô falando de pessoas realmente honestas que estão ali para te ensinar, estão ali focadas, dando 300% do seu sangue, do seu suor para poder te ensinar e fazer você sair dessa roda de rato. Então, ponto número 1, adquire conhecimento, né? Aprenda com um consultor no início. Tenha um mentor. 2, estabelecer metas alcançáveis. Então, ele tinha metas de ações, né? Eu quero comprar 100 ações de TRPL. Ou então, eu quero obter R$30 de dividendo, igual eu tô fazendo junto com vocês lá dentro da carteira dos R$250 por mês. Você que não tem muito dinheiro para investir, tem R$250 por mês para investir, tô lá mostrando para você que é possível se aposentar. A gente vai se aposentar com aquela carteira. Com aquela carteira lá, eu vou pagar os meus custos mensais daqui uns anos, né? Lógico, vai demorar um pouco mais, que eu aporto muito menos, mas se você me acompanhar, a gente vai ficar 10, 20, 30 anos aportando até chegar o momento que você vai se aposentar. E lá eu estabeleci uma meta alcançável, R$30 de dividendo. Daqui uns 2, 3 dias eu vou soltar desse mês, né? O Adeus INSS desse mês. Vou te mostrar lá o quanto de dividendo a gente já recebeu depois de um mês investindo só, para você ver o quanto é possível. 3, traçar um objetivo de longo prazo. Então tem os objetivos de curto prazo e o objetivo de longo prazo. Eu quero aposentar com a renda passiva de tanto, eu quero ter tantas ações, eu quero ter um yield on cost de tanto, né? Você tem que traçar suas metas de longo prazo para você alcançar. 4 e 5, ter consistência, isso aí o Barsi é mestre, ter consistência de aporte e ter disciplina de aporte. Na minha opinião, esses 2 mandamentos são um dos mais importantes, né? Ter disciplina e constância de aporte. 6, começar o quanto antes. Quanto antes. Por quê? Olha só a formulazinha aqui, ó. Dá uma olhada nessa formulazinha aqui. Isso aqui é a fórmula do juro composto. Quando você investe numa empresa, você fica exposto a essa fórmula aqui. Olha comigo, qual é a letra que está no exponencial? T de tempo. Então, quanto antes você começar, mais você vai multiplicar o seu capital. 7, focar em dividendo.
faça fortuna com ações, né? Na veia. Ele é um método baseado na veia. Dividendo investe. Foca em dividendo. 8º, reinvista os dividendos. Retorno total. Você quer aumentar a sua posição acionária. Então você não quer receber seus 10 reais de dividendo no começo e gastar os 10 reais, não. Você quer comprar mais. Ficar girando a bola de neve. A ponto de depois ficar incontrolável, como é ele. Ele é incontrolável. Até 1 milhão por dia. É incontrolável. 9º, comprar barato. E aí que vem o preço teto. Eu vou te mostrar aqui como que você faz o preço teto rapidinho. Só pra você não sair daqui dizendo que esse vídeo não é completo e não deixar o like. Já deixa o like aí, inclusive. Aproveita e se inscreve no canal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Aqui eu tô com a planilha, né, do Décio Bazin para cálculo de preço teto dos membros. Se você quiser ter acesso a essa planilha, já vou te ensinar daqui a pouco. Aqui você consegue calcular o preço teto para poder obter pelo menos 6% de dividendo. Tá vendo aqui o 6% de dividendo? E aqui, ó, tem algumas pessoas utilizando aqui, ó. E aqui a gente vai mudar Banco do Brasil, a gente vai ver o dividendo médio. Tem várias formas de você calcular o dividendo médio, mas eu vou te ensinar aqui da maneira mais simples, tá? Uma maneira bem superficial aqui, porque já tem outros vídeos te ensinando a calcular preço teto aqui, tá? Só para você não perder aqui a regra número 9. Vou pegar esse dividendo aqui dos últimos 12 meses do Banco do Brasil, 8,24. Então vamos voltar ali, vou digitar, ó, 8,24 e aqui vai calcular automaticamente para você o preço teto que o Bazin estaria disposto em comprar. O Bazin e o Luiz Barsi. É 6% que eles querem receber. Então você pode pagar até R$ 77,18. Tá vendo aqui, ó? Para receber 7%, você pagaria 66. Para receber 8%, você pagaria 54. Então tá mostrando aqui que até para 8% tá barato ainda, porque ela tá custando 56, você consegue, o preço teto dela ainda é 57. Ou seja, o seu preço é diferente do valor, né? O valor é o quanto que você recebe e leva para casa. O preço é o quanto você paga. Por exemplo, o método 2 em 1, né? Que foi uma conversa que eu tive com um aluno hoje. Ele falou assim, cara, eu paguei R$500 no método 2 em 1 e só o que eu já recebi de dividendo foi muito mais do que isso. Então o preço é muito abaixo do valor. O preço é o quanto você paga, o valor é o quanto você recebe. Então você tem que pagar menos do que o que você vai receber. E o preço teto Bazin é justamente para isso. O Luiz Barsi utiliza o preço teto. Tanto que se você entrar lá no AGF+, que é o aplicativo que a Luiz Barsi criou justamente para aplicar o método do pai dela, tem o preço teto lá calculado. E aqui você consegue calcular tranquilamente todas as empresas, né? Só você digitar aqui, ó, vamos calcular outra empresa aí do Luiz Barsi, ó, TRPL. Vamos digitar aqui só para ver o preço teto aqui bem rapidinho, tá? Lembrando que essa aqui não é a forma mais eficiente de você pegar o dividendo yield, tá? Mas, ó, 8,22 dividendo yield. 8,22. Então, quanto que ela deveria estar custando? Ó, ela estaria com margem de segurança aqui até 8%, ó. 27,60 ela deveria estar custando, tá custando 26. Então, até 36 o Décio Bazin compraria ela, o Luiz Barsi compraria ela, olhando para esse quesito, tá? E a última lei, o último mandamento do Luiz Barsi é: olhe o mercado, seja paciente. Longo prazo, meu querido. Longo prazo, tá? Esses são os 10 mandamentos do Luiz Barsi. Volta o vídeo aí, anota. E agora eu vou te dar o passo a passo. O que você tem que fazer agora de tarefa de casa, tá? Primeira coisa que você tem que fazer: se inscrever no canal, dar o like. Depois, cara, eu recomendo fortemente que você lê esse livro. Fortemente. Por quê? Porque esse livro aqui vai te dar uma outra visão de como você deve investir. Ele vai te influenciar demais para você adotar a metodologia Dividend Invest. Atualmente eu aplico em 80% da minha carteira de ações a metodologia do Dividend Invest. Quer dizer que ela é a melhor de todas? Bom, ela entrega muito resultados. Os meus 20% ali de oportunidade, que é o Valor Invest, multiplicou e multiplica o capital mais do que o Dividend Invest. Só que o Dividend Invest é o que me confere renda passiva. Então você tem que saber isso aqui, porque em algum momento você vai viver de renda passiva. Como que você vai viver de renda passiva? Tem que aprender. E eu te recomendo fortemente também que leia a história do Luiz Barsi, que você vai ver tudo mais completo, vários outros detalhes, várias coisas que ele fez dentro da bolsa, o que ele errou, o que ele acertou, em momentos de dificuldade que ele passou. Eu recomendo que você leia esses 2 livros desse vídeo. Vou deixar os 2 links aí na descrição. E se você quiser seguir o primeiro mandamento do Luiz Barsi, que é aprender com um mentor no seu início, eu tenho um convite especial para te fazer, cara. Que nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, eu vou fazer uma imersão para te mostrar um plano, uma estratégia criada, consolidada, através de vários aprendizados que eu já tive, né? Já há 4 anos investindo na bolsa, com os meus alunos já entregando os resultados absurdos. Alguns alunos, inclusive, muito acima da média, muito acima, inclusive, mais do que eu, provando que o método funciona, né? Que qualquer um que aplicar o método, ele vai conseguir resultado. Eu vou mostrar para você esse plano, para você conseguir visualizar aquele iniciozinho do vídeo lá, onde eu pedi para você visualizar você com 60, com 70, com 80 anos, você conseguir visualizar o seu eu do futuro, muito mais tranquilidade, com muito mais dinheiro e com a renda passiva absurda, porque é isso que você merece. Todo mundo que trabalha e que realmente é honesto e digno merece dignidade no futuro. Você só vai conseguir isso através de conhecimento. Eu tracei o plano, eu te convido a assistir o evento, vai ser gratuito, online, ao vivo, você vai ter e-book com todo o conhecimento ali para você conseguir estudar depois. E a única coisa que você tem que fazer, cara, é clicar aqui abaixo no link para poder fazer sua inscrição. Então não perca essa oportunidade, eu espero muito que você esteja lá, não porque eu preciso de você lá, mas porque você precisa desse plano. É mais investidores, até o próximo vídeo.